Bom, agora continuando com a programação, a gente tem visto durante os 2 dias de evento que o perfil de consumidor de imóveis no Brasil de fato mudou, sobretudo pós-pandemia, e a demanda por transações comerciais mais ágeis, menos burocráticas, cada vez é maior numa compra e venda de imóvel. Então, com esse novo cenário, o modelo iBuyer tem ganhado destaque, tanto que vocês mesmos da audiência sempre pedem para a gente falar mais sobre o assunto, se vocês têm dúvidas. Então, a gente convidou aqui ao palco para tirar todas as dúvidas sobre o modelo o João Viana, que é cofundador e head de real estate da Loft, e já está ao vivo aqui com a gente. João, muito bem-vindo ao evento, ao PropTech Summit. Sempre um prazer receber você e obrigado por tirar meia horinha do seu tempo para falar com a gente. Fala, Leonardo, tudo bem? Tudo bem Olá, com você? pessoal, tudo bom? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar com vocês aqui, podendo contribuir um pouco, compartilhar um pouco do que a gente está fazendo e aprendendo com todo mundo. Todas as interações para a gente são muito positivas, porque a gente aprende bastante também em cada uma das interações aqui. Com certeza. João, possivelmente a audiência desconhece a fundo, né? Eu acho que muitos já ouviram falar, mas a fundo eu acredito que poucos conheçam como funciona o modelo iBuyer. Se você puder explicar um passo a passo de forma rápida para quem está acompanhando a gente, depois a gente segue na discussão. Claro, vamos lá, prazer. Gente, para quem não conhece, o modelo de iBuyer, e aliás, começando até pelo significado, o I do iBuyer significa Instant Buyer, ou também o I de internet mesmo. Em que sentido? A gente sabe que uma das maiores dores no processo de comercialização de um imóvel no mercado secundário é que os ativos imobiliários, então os apartamentos em si, que é a categoria especificamente que a Loft atua, são ativos pouco líquidos. Então, mesmo numa cidade que tem um bom nível de liquidez, como São Paulo, capital, a gente sabe que é muito comum que as pessoas levem anos para conseguir vender um imóvel. E uma das coisas que o iBuyer faz, do ponto de vista do vendedor, é oferecer uma proposta instantânea para aquele vendedor, de forma que ele consiga transformar um ativo que é pouco líquido num ativo mais líquido. Então, o processo de iBuyer tradicional, onde você tem uma empresa que vai fazer uma avaliação e uma proposta para aquele imóvel, de forma que o proprietário receba o valor ali num período menor do que um mês. Isso dá bastante agilidade para o mercado e faz com que o proprietário do imóvel comece a perceber o ativo dele como uma liquidez diferenciada de um imóvel tradicional, como acontece assim, em todos os mercados. Isso aqui falando mais do ponto de vista do vendedor. Esse modelo começou por uma empresa chamada Opendoor, no mercado americano, e ele, enfim, a própria Opendoor já escalou bastante esse modelo de negócios, e aí várias outras empresas americanas seguiram esse modelo. E falando da Loft especificamente, a gente começou a operação em 2018, oficialmente em agosto de 2018, quando a própria Opendoor já tinha uma escala relevante. Então, o que a gente percebeu é que a gente tinha algumas dúvidas sobre qual era a capacidade de volume de escala de um modelo como esse. E esse é um modelo que ele dá uma agilidade muito grande para o vendedor, porém ele é um modelo que ele é altamente intensivo em capital. Então, os iBuyers são empresas que têm que estar sempre fazendo um levantamento de capital sucessivo, porque ele tem um estoque de imóveis muito grande e crescente, né? E aí eu contei para vocês um pouco o ponto de vista do vendedor. Porém, tem mais outros dois pontos de vista que são muito importantes: o ponto de vista do corretor e o ponto de vista do comprador. Então, a nossa visão, quando a gente olha um pouco mais para frente, é fazer com que as pessoas consigam trocar de imóvel com a mesma facilidade que elas trocam de carro hoje. E para você conseguir fazer isso, o que a gente percebe que tem que mudar é que hoje as transações, a grande maioria das transações dos imóveis no mercado secundário acontece entre pessoas físicas, com a intermediação de alguém ou de alguma empresa. E a nossa visão é que no futuro você tenha várias empresas em que você consiga fazer a compra e venda do seu imóvel para essa empresa ou dessa empresa. Então, você tem empresas que vão ajudar a fazer com que toda essa fricção que existe hoje no processo de compra e venda de imóveis seja muito menor e seja muito mais fácil fazer o processo inteiro.
Então, quando você pensa do ponto de vista do comprador, a gente também sabe que é uma dor enorme comprar um apartamento, mesmo numa cidade como Rio, São Paulo. E isso acontece porque não existe uma centralização de informações. Então, quando você vai fazer uma busca num portal, ou quando você vai procurar um imóvel numa imobiliária, você tem uma visão muito. Ou você tem dados pouco completos, então é muito comum que num portal você não tenha um endereço completo, por exemplo, do imóvel, e tem uma série de informações que são importantes para a sua tomada de decisão, até de visitar o imóvel que não estão lá, ou você vê uma repetição de anúncios muito grande acontecendo também do mesmo imóvel, e mesmo quando você vai em uma imobiliária, o que você vê é só um pedaço da oferta que está disponível ali. Então, a nossa visão é que, do ponto de vista do comprador, também seja muito difícil você conseguir fazer a jornada do comprador uma jornada também ainda bastante longa. E você poder comprar de uma empresa que já comprou aquele imóvel, fez toda a análise documental, passou por uma transformação naquele imóvel, ou seja, fez uma reforma e deixou ele pronto para a pessoa se mudar, é um facilitador muito grande para esse processo inteiro aqui. Legal, João. Sim, do ponto de vista conceitual, então, o modelo iBuyer elimina uma terceira parte envolvida na transação comercial, e hoje, eu vou fazer uma provocação aqui para você, 90% da audiência é composta por incorporadores. A provocação que eu te faço, o questionamento, existe a possibilidade de parceria com o incorporador, ou realmente é um modelo exclusivo de mercado secundário? Como que vocês têm atuado na Loft em relação a isso? Bem legal, Leonardo. Quando a gente começou a Loft, em 2018, a gente decidiu começar por meio do formato do modelo iBuyer, mas a nossa visão sempre foi que a Loft se tornaria um grande marketplace. Exatamente porque a gente sabe que, por mais que a Loft seja muito boa em captação, em funding, etc., esse modelo é um modelo muito intensivo em capital. E aí, a nossa visão era que o iBuyer seria uma das unidades de negócio e que a gente começaria a colocar outros imóveis dentro da plataforma também. Só que a nossa expectativa é que isso fosse acontecer depois de uns 4 anos de existência da empresa. Porém, na Loft tudo aconteceu muito rápido, então a gente teve uma evolução muito rápida, um crescimento muito rápido, e o que aconteceu no final do ano passado é que a gente tinha um volume muito grande de compradores na plataforma, e muitas vezes a gente não tinha imóveis disponíveis com o perfil do que aqueles clientes tinham, e do outro lado a gente tinha um volume muito grande de vendedores também, de imóveis que por algum motivo não nos interessava comprar, seja porque nosso portfólio já estava cheio naquela categoria, seja porque tinha alguma característica que ainda não interessava, ou algum bairro que a gente não atuava, e a gente estava perdendo a possibilidade de colocar esses dois grupos em contato. Então, no final do ano passado, a gente abriu uma nova unidade de negócio, que é um marketplace, que a gente chama de Loft Market, onde a gente começou a captar e cadastrar também imóveis de terceiros. E na outra ponta, a gente começou a captar e cadastrar também compradores para comprar esses imóveis de terceiro, criando esse marketplace. De lá para cá, esse modelo de negócio tem crescido muito rápido também, então a gente hoje tem aí mais de 10 mil imóveis cadastrados, e isso vem crescendo numa velocidade muito grande mês a mês. E durante esse processo, também muitas incorporadoras procuraram a gente, procurando entender o que a gente poderia fazer de parceria. E na mesma lógica em que a gente tem esse volume muito grande de compradores, a gente sabe que uma parte desses compradores, eles estão buscando um imóvel. Não importa se o imóvel é novo ou se é usado, eles estão buscando um imóvel que atenda às necessidades deles. E boa parte deles vão estar buscando também um imóvel novo que vai entrar no perfil que eles estão procurando. Então, a gente começou também a cadastrar e fazer parcerias com incorporadoras, inicialmente focando nos imóveis remanescentes das incorporadoras. Porque uma das propostas de valor do modelo de iBuyer é fazer com que você, dar a possibilidade com que você se mude para o seu imóvel num período de tempo curto. Então, pegar um lançamento e colocar na plataforma, um lançamento que ainda estivesse no chão, naquele momento não fazia sentido para a gente. Então, a gente começou primeiro a cadastrar todos os imóveis, que eram imóveis de prédios que estavam prontos
ou faltavam algo como 3 meses para eles ficarem prontos. A gente começou a cadastrar esses imóveis também, e a gente entendeu que a dinâmica de venda deles é muito parecida com o mercado secundário, né? Afinal, o prédio já está praticamente pronto. E de lá para cá, a gente tem tido um volume cada vez maior de imóveis crescentes na nossa plataforma com essa característica também. Recentemente, a gente começou um piloto também com alguns lançamentos para a gente entender como é que vai ser essa performance de vendas. Lançamentos que estão ainda no chão, estão na fase do stand de vendas, e a gente está entendendo quão bem eles podem performar dentro da plataforma, né? Mas, além disso, é uma parceria mais comercial. Tem um outro lado também que tem uma força muito grande com as incorporadoras, que é a Decorate. A gente comprou no passado a Decorate, que é uma das maiores empresas de reformas de apartamentos aqui de São Paulo. E um dos focos da Decorate, e é uma das maiores habilidades deles, é reformar apartamentos entregues pelas incorporadoras. Grande parte do portfólio entregue aqui em São Paulo é entregue no contrapiso. E muitas vezes o cliente não sabe como fazer isso, né? Como lidar com essa questão. Então, a Decorate termina o processo de obras inteiro e ajuda tanto a incorporadora no processo de venda, porque às vezes isso acaba sendo um dificultador, porque a pessoa não quer passar por essa dor de cabeça de ter que encarar uma reforma ainda no imóvel no contrapiso, e faz com que você tenha uma facilidade muito grande para o comprador também, ter uma solução em que ele tem previsibilidade do tempo da obra, do custo e da qualidade da entrega também. Então, essas são algumas das iniciativas que a gente tem aqui com os incorporadores que estão indo muito bem. Legal, legal, João. Já surgiu uma pergunta aqui do Henrique, eu vou complementar o questionamento dele. Ele perguntou se o modelo é aplicável para qualquer ticket. Eu imagino que ele esteja mencionando desde o Minha Casa Minha Vida até o alto padrão. E eu complemento perguntando, João, se vocês têm atuado no eixo Rio-São Paulo apenas, ou se têm entrado em outras cidades, e se não estão entrando ainda, se pretendem fazer isso. E quais também? Algumas perguntas aí. Vamos lá. Eu acho que primeiro em relação ao ticket. Sim, eu acredito que o modelo sim, ele consegue andar assim, em vários tickets diferentes. O meu background especificamente era de fazer esse mesmo modelo em tickets muito altos. Então, antes da Loft, eu tinha fundado uma outra empresa e tinha um foco muito grande em fazer o mesmo formato de compra, reforma e venda com imóveis com tickets de 4 a 6 milhões de reais aqui em São Paulo. E aí, o que a gente fez com a Loft é trazer tickets muito mais competitivos. Então, hoje a gente tem na plataforma apartamentos a partir de 300 mil reais, por exemplo, também. Eu acredito sim que tem essa possibilidade para fazer com tickets mais baixos. A gente até já teve algumas conversas com incorporadoras até de Minha Casa Minha Vida, procurando entender como é que é a dinâmica da revenda desses ativos. Mas o que a gente percebeu é que o mercado secundário de Minha Casa Minha Vida é um mercado secundário muito pequeno. E geralmente as famílias que compram esse imóvel com todos os benefícios, elas acabam ficando muito tempo no mesmo imóvel. E é muito raro elas venderem aquele imóvel durante o período lá de financiamento. Então, quando a gente olha para o mercado Minha Vida, Minha Casa Minha Vida especificamente, tem esse ponto que a gente encontrou, que a gente não identificou uma saída clara, né? Porque... João, desculpa te interromper, mas em termos de escala, o volume não é muito maior? Não compensaria? Então, o volume é muito maior, mas você tem que ter o volume dos compradores também. E Verdade. essa primeira etapa aqui, então, é a pessoa que ela tá deixando de alugar um imóvel, né? E indo para a primeira casa dele, com uma série de benefícios, quando ela passa para a próxima etapa, ela geralmente não tem acesso aos mesmos benefícios. E aí, o gap entre essa e a outra fica muito grande. Isso, pelo menos, é a hipótese que a gente cogitou aqui, quando a gente fala, estou falando da primeira faixa aqui de Minha Casa Minha Vida, tá? Mas o que a gente tem feito na Loft tem trazido o ticket médio cada vez para um ticket mais competitivo, né? Mas a gente, com o propósito de comprar, reformar e vender, a gente deve atuar num ticket aí até em torno de uns 300 a 400 mil reais. Mas eu vejo que tem espaço, sim,
enfim, para outras iniciativas com tickets mais baixos também. Mas hoje a gente está focado aí num range de R$ 300 mil e vai até um range de 5,5 milhões, 6 milhões. Legal, João. Em relação a atuar fora do eixo Rio São Paulo? A gente tem um plano de expansão, sim. A gente está olhando para várias cidades. É claro que com a situação do Covid a gente postergou algumas dessas expansões, mas a gente já retomou esse processo, já tem conversado com e tem levantado novamente nossas pesquisas de mercado para entender, em termos de priorização, que outras cidades a gente deve ir. E sim, em breve a gente deve expandir para outras capitais também com o mesmo modelo. Acho que tem bastante espaço ainda para outros lugares, além do Rio e São Paulo. Legal. Chegou mais uma pergunta aqui do Mariano sobre a assinatura. Ele pergunta se vocês usam assinatura eletrônica via DocuSign. Sim, exatamente. Utilizamos bastante o DocuSign e a gente já usava o DocuSign antes do começo da pandemia. E aí foi muito bom que acho que o consumidor final e muita gente que tinha bastante preconceito com assinaturas digitais e com documentos digitais começou a aderir muito mais e criar e tirar essa barreira que existia de preconceitos em relação a esse tipo de documentos. Então, sim, a gente aderiu, sim, a documentos digitais para toda a esteira do processo de compra e venda. Legal, João. Continuando no gancho do digital, acho que seria legal você explicar, retomar, né? Você passou por cima disso na sua fala inicial, mas até onde a comercialização é digital e até onde ela é do modo tradicional ainda. Eu acredito que poucas transações imobiliárias, não só de iBuyer, mas no Brasil, ainda são 100% digital. Então, se puder explicar no iBuyer até onde ela vai digitalmente, acho que seria bacana também para a audiência. Claro. Logo que começou a pandemia, a gente, por sorte, a gente já estava com 75% do portfólio todo preparado para as visitas virtuais. Então, a gente já tinha grande parte do portfólio com toda a questão das visitas já prontas e tudo. E aí, quando começou a pandemia, e muita coisa fechou, inclusive muitos condomínios proibiram visitas de compra e venda durante aquele período, obras foram interrompidas, etc., a gente estava tão bem posicionado para conseguir atender esses clientes que precisavam continuar o seu processo de compra ali. Então, o que até eu, pessoalmente, não acreditava muito que a gente teria vendas com pessoas sem visitar o imóvel. Mas para minha surpresa, a gente teve sim várias vendas de pessoas que não tiveram presencialmente no imóvel e a gente conseguiu fazer o processo inteiro de ponta a ponta digitalmente. Então, eu acredito que o primeiro grande ganho aqui, Leonardo, foi fazer com que as pessoas, hoje ou anteriormente, as pessoas gastavam muito tempo visitando presencialmente os imóveis e descartando imóveis que não interessavam para eles no processo de compra. Então, era muito comum a gente ver pessoas visitando 60, 70 imóveis durante o processo decisório delas. E toda essa jornada mais online fez com que ele conseguisse, pelo menos, descartar os imóveis que não interessavam para eles muito mais online. Então, ele reduzia essa lista em vez de ele visitar 70 imóveis presencialmente, ele passava a visitar 7 imóveis presencialmente. Isso gerava um ganho de eficiência muito grande para o sistema como um todo. Para o corretor é muito melhor, porque ele também não fica o tempo inteiro batendo perna e visitando coisas que, enfim, ele perde muito tempo dele também. Para o comprador é muito ruim. Para o vendedor, às vezes, é muito ruim também, porque ele acaba recebendo uma pessoa que, no final, se essa pessoa já tivesse mais informações do imóvel dele, ele não teria nem agendado a visita e não perderia o tempo dele. Então, eu acho que o que ajudou muito nesse processo inteiro foi muito nesse processo de escolha do imóvel. Então, isso fez uma diferença muito grande. É claro que o processo de assinaturas e tudo, isso agiliza também, mas no final do tempo, quando você olha a jornada de um comprador inteira, você vê que grande parte do tempo dele é gasto na escolha do imóvel, muito mais do que ali na assinatura da escritura
ou na assinatura do contrato particular. Então, reduzir esse período anterior ali também foi muito importante. Legal. João, eu não poderia deixar de te perguntar em relação ao impacto do corona no modelo de negócios da Loft. É claro que eu imagino que já seja algo batido, mas também imagino que o público gostaria de saber se houve algum impacto negativo. Você acabou de mencionar que, inclusive, houve compras sem visita de imóveis, deu para manter um pouco o volume de vendas. Teve um impacto muito grande, o impacto foi pequeno, aumentou, porque, inclusive, nos últimos 2 dias, teve incorporadora que passou por aqui, não é a iBuyer, é claro, que disse que não apenas manteve, mas como também aumentou o volume de vendas durante a pandemia. Então, na Loft, como isso funcionou? Vou te contar, Leonardo, a gente primeiro, a gente adotou uma postura muito otimista, foi um grande aprendizado para a gente como um todo, tá? Primeiro, a gente adotou uma postura muito otimista e muito, fazendo uma meia-culpa aqui também, eu acreditava que a gente ia superar isso muito mais rápido do que aconteceu. Então, eu achava e a gente montou um time interno, a gente usou uma parte do time de Data Science da Loft, começou a criar uma série de modelos para a gente tentar entender qual era o pico da curva, e a gente divulgou isso abertamente, tudo, foi muito para a mídia. E no final, a gente tomou muito na cabeça. A gente viu que no final as coisas levaram muito mais tempo para começar a voltar ao normal do que a gente esperava. Uhum. Nesse sentido, a gente não foi tão ágil em tomar medidas mais duras de ajustes como outras empresas. Por outro lado, e por sorte também, a gente tinha feito uma captação muito relevante no começo do ano. Então, a gente estava numa posição também um pouco mais confortável. Mas quando a gente começou a perceber que as coisas iam levar mais tempo do que a gente estava esperando inicialmente para voltar ao normal, a gente tomou as medidas como várias outras empresas. Então, a gente tomou uma série de medidas Claro, as medidas de segurança foram tomadas imediatamente, até antes do que a grande maioria das empresas. Todo mundo foi para home office no dia 12 de março, todas essas coisas. Mas as medidas de eficiência de custo também, então a gente fez uma série de ajustes de custos que foram muito importantes. A gente postergou alguns projetos que teriam um impacto de custo muito grande. Por exemplo, a gente tinha planejado uma expansão para o México. A gente colocou um hold e a gente ainda não definiu quando que a gente vai retomar. Do ponto de vista de vendas, a gente teve aqui 1 mês e meio, mais ou menos, com vendas abaixo ao que a gente vinha tendo anteriormente, mas depois a gente cresceu muito, muito rápido e compensou rapidamente todo esse período de 1 mês e meio que a gente teve. Então, eu acho que por a gente estar numa posição mais digitalmente pronto para fazer a jornada inteira, isso colocou a gente numa vantagem competitiva muito importante e acabou acelerando também o nosso crescimento. Empresas que são startups de alto crescimento, a gente fala de crescimentos de 20% a 30% ao mês. Então, a gente continuou atingindo esses números e continua crescendo muito rapidamente. Então, olhando para trás, fazendo um balanço aqui, eu acho que a gente levou mais tempo do que deveria para a gente ajustar e entender que que a pandemia ia levar mais tempo do que a gente tinha estimado inicialmente, mas uma vez que a gente tem entendido isso, a gente recuperou muito rápido e tem números hoje que são, assim, absurdamente maiores do que o pré-pandemia já. Legal. Inclusive, quando a gente fez uma live lá no começo da pandemia com você, com o pessoal da KiCash também, a gente até comentou que, se não me engano, a Redfin nos Estados Unidos tinha parado de comprar, interrompeu todas as compras no começo da pandemia, e você respondeu que naquele momento não era a estratégia da Loft fazer isso no Brasil. Exato. Se eu não me engano, isso foi em abril, comecinho de maio, João. A estratégia se manteve, vocês continuaram comprando, operando. Eu imagino até que tenham surgido boas oportunidades comerciais devido ao coronavírus, ou estou errado? Sabe o que é engraçado, Leonardo? Muita gente perguntava isso para a gente, mas claro que surgiu uma ou outra oportunidade assim melhor, mas no final das contas, aqui no Brasil, a maneira como a pessoa física trata o imóvel residencial é muito uma reserva de valor.
Então, e que isso é muito interessante. Então, os imóveis são muito resilientes quando você tem uma crise dessa, porque a gente já passou por, enfim, dezenas de crises diferentes e teve de tudo, até tomada de poupança, mas os imóveis sempre tiveram lá. Sim. Então, os imóveis são realmente uma grande reserva de valor para o brasileiro. Então, eu não senti de pessoas desesperadamente reduzindo o preço dos imóveis e tudo, e tendo um impacto assim. Eu senti muito mais uma redução de liquidez. Então, pessoas que estavam pensando em vender, tirando os imóveis de venda, do que ter grandes reduções de preço. A gente não sentiu isso. Acho que os preços se mantiveram assim em grande parte das regiões que a gente atua e que acho que mostra também a resistência e resiliência do sistema como um todo. Então, a gente não parou de comprar em nenhum momento. A Loft manteve a estratégia de compras em todos os momentos e a gente não sentiu que teve a super oportunidade de os preços despencando. Legal, legal saber. Eu imaginava que haveria esse grande buraco de oportunidade, esse grande ganho de oportunidade. João, surgiu uma... Tem tempo para mais duas perguntas aqui. A primeira que eu vou fazer é do Henrique. Questionamento sobre financiamento. Vocês trabalham com financiamento? Como funciona? Se eu não estou enganado, vocês têm uma linha de crédito específica da Loft, né? A gente trabalha assim, a gente tem uma unidade de negócio chamada Loft Cred, que é uma das unidades que mais cresce hoje também. E a gente não só faz financiamento para os apartamentos que a gente já buy, como os apartamentos no Marketplace, ou mesmo no Market Inc., que são os apartamentos de incorporadora que estão cadastrados na plataforma, mas também para qualquer outra pessoa que queira fazer um financiamento imobiliário. Então, com a diferença de conseguir uma aprovação muito, muito rápida e conseguir fazer, enfim, um processo muito mais simples do que em algumas outras experiências. Então, a gente tem, então, quem tiver interesse, é só entrar lá na plataforma, você consegue passar por um processo uma forma muito mais fácil e com juros de mercado. Então, atualmente, aí, com os juros mais competitivos, que é em torno de 5,5% ao ano, no modelo lá da poupança. Legal. Você já respondeu a segunda pergunta do Henrique, que eu acho que, inclusive, ele fez a primeira para levantar a bola. Ele perguntou as taxas vão de quanto a quanto, mas você acabou de respondê-la. Então, 5,5 é isso? 5,5 ao ano? 5,5, exatamente. Né? E Legal. agora, tem um outro ponto também que você tinha perguntado das incorporadoras, que é um ponto interessante, que é um novo produto financeiro. Ele ainda está em fase de piloto, mas que é muito interessante, é que daqui a muito pouco tempo, e aí até se houverem clientes que já conseguem ir se cadastrando, ou quem tiver interesse também pode procurar a gente vai conseguir financiar o apartamento junto com a reforma, no mesmo contrato. Então, a pessoa vai conseguir, vamos dizer que ela está comprando um apartamento no mercado primário, e a gente sabe que uma das dores é que a pessoa tem o dinheiro para pagar o sinal, ela vai financiar o resto, mas muitas das vezes ela não tem o dinheiro para bancar a obra para terminar o apartamento. E ela acaba desistindo da compra por conta disso. Então, a gente está abrindo agora um novo produto financeiro em que ela vai conseguir financiar o apartamento com a obra nas mesmas condições que ela tem de mercado para financiamento do apartamento como um todo. Então, basicamente, ele vai conseguir financiar a obra em 35 anos com juros de 5,5% ao ano. Legal, legal. Produto interessante. João, e para finalizar, então, e liberar aí você para seu filho, imagina, gostaria que você passasse para a audiência qual que é a expectativa de vocês aí na Loft. Sei que eu acompanho o trabalho de vocês, acredito que boa parte da audiência também, sei que já expandiram a operação para o México também. Qual que é o plano de vocês? Onde que vocês querem estar nos próximos anos? Vamos lá. Eu acho que a gente está se consolidando cada vez mais forte com essa visão de marketplace. Então, a nossa visão é que a Loft seja um one-stop shop para quem vai comprar ou vender um imóvel dentro das regiões que a gente atua. Então, a possibilidade de hoje um cliente já conseguir comprar um apartamento, seja um lançamento, seja um apartamento no mercado secundário no estado original, ou seja um apartamento já reformado, pronto para ele se mudar. Então, basicamente, você começa a ter um portfólio muito, muito grande
para atender qualquer tipo de bolso e qualquer tipo de expectativa e necessidade dos clientes. E do ponto de vista dos vendedores também, você continua tendo essa possibilidade grande de você conseguir vender o imóvel rapidamente. Então, a nossa visão continua muito forte nesse caminho. A gente tem crescido bastante usando por meio dessa estratégia, e entendendo que tem muita oportunidade ainda, o mercado ainda tem muita coisa para ser estruturada, e você criar uma estratégia em que você consiga realmente plugar todos esses players, ou grande maioria desses players, num lugar só, em que o cliente consiga resolver todos os pepinos dele. Legal. Legal, João. Obrigado pelos 30 minutos aí, que você tirou do seu tempinho para falar com a gente. Sei que é um tema que demanda mais que isso, mas quem quiser saber mais sobre o assunto, acompanha a Loft, acompanha a Smart. A gente, inclusive, como eu disse, fez uma live com o João lá no começo da pandemia. Com certeza voltaremos a fazer mais coisas juntos para saber como tem sido a atuação e o desenvolvimento do modelo iBuyer. João, obrigado, hein? Bom fim de semana para você aí. Leonardo, super obrigado. Obrigado novamente pelo convite. Agradecer o pessoal da Smart todo também. Agradecer a presença de todo mundo. E, enfim, a gente está por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um grande abraço, bom evento para todos. Valeu, João. Abraço.